Paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A última ceia e a traição. Uma noite caiu sobre Jerusalém. Dentro de uma sala iluminada por lamparinas, Jesus e seus discípulos estavam reunidos para a ceia pascal. O clima, que deveria ser de noites, era carregado de tensão. Havia algo no olhar de Jesus, uma tristeza profunda, como se estivesse se despedindo. Ele pegou o pão, partiu e distribuiu entre eles. Em seguida, fez o mesmo com o vinho. Os discípulos se entreolharam, tentando compreender o significado desse gesto. Então a voz de Jesus rompeu o silêncio. Um deles o trairia. O choque foi imediato. Eles chegaram a se perguntar quem poderia fazer algo assim. Judas Iscariotes, tentando disfarçar, perguntou como os outros: "Sou eu, mestre?" Jesus apenas olhou para ele. Pouco depois, Judas se pronunciou e saiu apressado. O barulho de seus passos ecoou na noite. Mais tarde, Jesus levou os discípulos ao Monte das Oliveiras. Ele caminhava à frente, pensativo. Em um tom solene, revelou que naquela noite todos o abandonariam. Pedro, impulsivo como sempre, protestou. Ele nunca o deixaria. Mas Jesus o encarou com tristeza e ele disse que antes do amanhecer, ele o negaria 3 vezes. Angústia no Getsemane. No jardim do Getsemane, Jesus afastou-se um pouco dos discípulos e caiu de joelhos. O peso do que estava por vir esmagava sua alma, como se seu corpo já estivesse sangrando sob a pressão daquilo que teria de enfrentar. Voltando-se para os discípulos, encontrou-os dormindo. Eles não conseguiram entender a batalha que travava dentro dele. Foi então que se ouviu o som dos passos. Tochas iluminaram a escuridão. Judas vinha à frente de um grupo de soldados e sacerdotes. Aproximou-se de Jesus e o beijou no rosto, o sinal combinado para identificá-lo. Os soldados avançaram prendendo Jesus. Pedro sacou uma espada e atacou um dos homens, mas Jesus interveio. Esse não era o caminho. Seus discípulos, tomados pelo medo, fugiram. Jesus estava sozinho. O julgamento e a negação de Pedro. Arrastado pelos soldados, Jesus foi levado ao sumo sacerdote. Durante toda a noite, foi interrogado, insultado e espancado. Testemunhas foram trazidas para mentir contra ele, mas suas acusações eram inconsistentes. Mesmo assim, o veredicto já foi decidido. Ele seria condenado. Enquanto isso, no pátio, Pedro tentava se misturar à multidão. Ele observava tudo à distância, com o coração disparado. Então, uma criada o seguiu e disse que ele era um dos seguidores de Jesus. Pedro negou, sentindo o medo. Pouco depois, outra pessoa o mencionou. Mais uma vez, ele negou. Na terceira vez, sua voz tremeu, enquanto jurava que não conhecia aquele homem. Naquele instante, o som de um galo cantou ao longe. Os olhos de Pedro se encheram de lágrimas. Ele viu que tinha feito exatamente o que Jesus havia previsto. Envergonhado, correu para longe e chorou amargamente. A sentença de Pilatos. Ao amanhecer, Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano. Pilatos não via culpa alguma, mas a multidão estava enfurecida, clamando por sua crucificação. O governador tentou libertá-lo, oferecendo ao povo uma escolha entre Jesus e Barrabás, um criminoso perigoso. Mas a multidão, incitada pelos líderes religiosos, escolheu Barrabás. Pilatos lavou as mãos diante do povo, dizendo que não queria ser responsável por aquele sangue. E então entregou Jesus para ser açoitado e crucificado. Os soldados o pegaram para torturá-lo. Colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos e o vestiram com um manto vermelho, zombando dele como se fosse um rei derrotado. O caminho para o Calvário foi traçado. A crucificação. Jesus foi obrigado a carregar sua cruz pelas ruas de Jerusalém. Cada passo era um esforço enorme. Açoitado e debilitado, caiu várias vezes sob o peso da madeira. Um homem chamado Simão Cireneu foi ordenado pelos soldados a ajudá-lo a carregar a cruz até o Gólgota, o lugar da execução.
Lá pregaram suas mãos e pés na cruz. O som dos martelos ecoava como um anúncio da tragédia. O sofrimento era indescritível. No alto da cruz, Jesus olhou para aqueles que o insultavam. Mesmo em meio à dor, não havia ódio em seus olhos. Ao seu lado, 2 ladrões também foram crucificados. Um deles o insultava, mas o outro, arrependido, pediu que Jesus se lembrasse dele. E então, ao meio-dia, o céu escureceu. O vento soprou forte. Pouco tempo depois, Jesus, pela última vez, deu um suspiro. Morreu. A terra tremeu violentamente. O véu do templo se rasgou ao meio. O mundo inteiro parecia sentir o impacto da sua morte. O silêncio do sepulcro. O corpo de Jesus foi retirado da cruz e entregue a um homem chamado José de Arimateia, que o colocou em um túmulo novo, escavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada. Os líderes religiosos temiam que seus discípulos roubassem o corpo e fingissem uma ressurreição. Então colocaram guardas para vigiar o túmulo. O sábado passou em silêncio. A esperança parecia ter sido sepultada junto com ele. A ressurreição. Na madrugada de domingo, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Mas quando chegaram lá, ficaram paralisadas de espanto. A pedra foi removida. O túmulo estava vazio. De repente, um ser celestial apareceu diante delas e anunciou que Jesus não estava mais ali. Ele havia ressuscitado. Maria, confusa e emocionada, viu um homem ali perto, mas quando ele a chamou pelo nome, seu coração disparou. Era Jesus. Ele estava vivo. Ela correu para contar aos discípulos. A tristeza deu lugar à esperança. A vitória sobre a morte. Durante 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos. Eles tocaram nele, ouviram sua voz, viram suas feridas, confirmando que tudo o que ensinara era verdadeiro. Ele os chamou pelo nome, comeu com eles, caminhou ao lado deles. Ele continuou ensinando, preparando seus seguidores para a missão que estava por vir. Eles ainda tinham medo, mas sua presença dava coragem. Ele falou sobre o reino de Deus, sobre a promessa do Espírito Santo e sobre como sua mensagem deveria ser levada a todos os povos. Pouco depois, diante dos olhos atônitos dos discípulos, ele foi elevado aos céus. O vento soprou forte. A luz ao seu redor ficou intensa. Ele subiu até desaparecer entre as nuvens. Foi quando 2 mensageiros celestiais apareceram e disseram: "Por que vocês estão olhando para o céu? Ele voltará assim como foi levado." E naquele instante, algo mudou dentro deles. O medo desapareceu. Eles agora tinham um propósito, uma missão. Jesus não estava mais entre eles fisicamente, mas sua presença jamais os abandonaria. A morte não venceu. O pecado não venceu. A cruz não foi o fim. O sacrifício foi consumado. Mas sua mensagem viveria para sempre. A vitória de Jesus foi a maior de todas as vitórias. E seu nome seria proclamado por toda a terra, até o fim dos tempos. Chegamos ao final dessa incrível jornada. Se essa história tocou seu coração e trouxe novas reflexões, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas. Até a próxima!